pensamos em sustentabilidade, logo vem à mente várias questões ambientais. A falta d'água, a necessidade de energias limpas, planos de mobilidade urbana e a preservação da biodiversidade do planeta. Mas com que frequência você para e pensa também sobre o lixo eletrônico? Especialmente no mundo de hoje, em que todos os anos centenas de novos celulares, tablets, computadores e eletrodomésticos chegam aos mercados globais. Recentemente, a ONU divulgou em seu mapa global que, por ano, cada habitante do planeta produz cerca de 7 quilos de lixo eletrônico. Apesar do cenário preocupante, muitas empresas, cidadãos, entidades civis e governos já estão mobilizados em torno dessas questões, em busca de soluções realmente viáveis. Olá, está no ar mais um Conceito e Ação. E para conversar conosco sobre sustentabilidade e lixo eletrônico, eu recebo aqui no estúdio André Trigueiro, jornalista e professor da PUC, especialista em meio ambiente. Olá, André, tudo bem? Como vai? Prazer estar aqui. Bem-vindo. André, esse termo sustentabilidade é usado para definir uma enormidade de ações e conceitos. O que é exatamente sustentabilidade? Sustentabilidade é uma palavra adequada para a gente pensar nos limites do planeta, na capacidade de suporte da nossa casa planetária a lidar com uma espécie que tem determinado uma enorme voracidade na retirada de recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. Então, quando a gente fala de que algo é sustentável, a gente está falando que esse algo, seja um projeto, um sistema, um plano, uma edificação, uma universidade, um projeto editorial que seja, ele está reduzindo ao máximo os impactos que ele vai determinar sobre o meio ambiente e, eventualmente, você abre mão da execução de um determinado projeto por reconhecer que ele não respeita a capacidade de suporte ou os limites do ecossistema onde ele está inserido. Portanto, sustentabilidade é sinônimo de equilíbrio. Se eu tivesse que explicar para um garoto de 6 anos, para o meu filho, o que é sustentabilidade, eu diria, filho, é dar o passo do tamanho da perna. Porque se a gente não respeita a plaquinha do elevador que diz capacidade máxima 8 passageiros e você é o 9º, não sustenta. Você não está respeitando a resiliência do sistema elevador. Aquela conta não é aleatória. Um engenheiro projetista falou, o peso máximo para eu garantir segurança no deslocamento vertical das pessoas é X. Isso equivale a 8 pessoas. Se for para 9, o engenheiro já não responde pelo sistema elevador. A gente precisa respeitar os limites do planeta e eles estão sendo progressivamente desrespeitados. No ano passado, o dia da sobrecarga da Terra, ou seja, o que estava previsto para o ano inteiro de retirada de recursos naturais não renováveis para a gente, a nossa espécie, viver com conforto, se esgotou e se exauriu no mês de setembro. A gente entrou no cheque especial do planeta a partir de setembro. E ano a ano a gente tem reduzido o período. Tem chegado mais cedo esse... Isso é terrível. A gente precisa realmente botar o pé no freio e rever modelo de desenvolvimento, projeto de civilização, pensar e fazer as coisas diferentes. O conceito tem que se aproximar da ação. E o que isso tem a ver com cultura? Quer dizer, como é que a cultura entra nessa Em última instância, a gente está falando o que determina a maior crise ambiental da história da humanidade. É um ET? São invasores espaciais? É o apocalipse bíblico? Não. São nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. O inimigo somos nós. Isso chegou num nível de percepção a partir da ciência tão evidente que alguns historiadores e cientistas são unânimes em afirmar que nós estaríamos inseridos numa nova era geológica chamada de antropoceno. Não é mais possível explicar o planeta Terra sem a presença do homem. Isso não é um elogio. Isso é um indicador do nível de interferência no software inteligente da vida, nos ciclos da natureza e que, em boa parte dos casos, não nos favorece. E me diz uma coisa, a gente teve aqui no Rio de Janeiro já dois grandes eventos discutindo sustentabilidade. O último, Rio+20, e o anterior, em 92. O que esses eventos trouxeram de bom? O que efetivamente ficou desses eventos? Qual a importância de discutir? A Rio92 foi
aquela conferência que determinou o conhecimento para o mundo do conceito de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável nasce num relatório da Comissão Brundtland, chefiada pela ex-primeira-ministra da Noruega, ex-coordenadora da Organização Mundial da Saúde, a norueguesa Gro Brundtland, uma das 3 mulheres mais influentes do século XX, que cunhou a expressão desenvolvimento sustentável, que é aquele que a um só tempo respeita a premissa econômica, é para gerar emprego e renda e produzir riqueza, social é para excluir miséria e pobreza, a gente tem que gerar bem-estar social, senão o desenvolvimento não é sustentável, e ambiental, precisa respeitar os limites do planeta. É o norte magnético da bússola. Nasce no Rio de Janeiro, na Rio 92, o Acordo do Clima, que abre caminho para as conferências internacionais do clima. A mais importante da história acontecerá esse ano, em dezembro, em Paris, quando todos os países do mundo, inclusive o Brasil, deverão apresentar prazos e metas para reduzir emissões de gases estufa. Isso nasce lá em 92. A Rio+20, até hoje, é a maior conferência da história da ONU, com o maior número de participantes, que lança uma expressão nova, que é economia verde. Há críticos em relação à nova expressão. Poxa, mas o desenvolvimento sustentável deixa de vigir, deixa de ser referencial. Qual a diferença entre as duas? Economia verde tem um senso mais pragmático. O desenvolvimento sustentável, ele aponta os caminhos sem entrar no varejo das ações. A economia verde, o relatório da ONU, ele é mais consistente no sentido de informar o que é possível fazer já em cada diferente setor da economia. A pecuária, agricultura, indústria, turismo e por aí vai. Portanto, tem um senso mais utilitarista e pragmático. Mas, na minha opinião, a Rio+20 foi muito conservadora. Os chefes de Estado, a meu ver, se comprometeram perante a história, não avançando tudo o que deveriam e poderiam. Vou dar 2 exemplos. Não assinaram o Tratado dos Oceanos, que era o momento. O mundo depende visceralmente dos serviços ambientais dos oceanos, e os oceanos estão ficando saturados de lixo, estão se tornando mais ácidos, e isso determina mortandade, perda de biodiversidade. E você tem um problema que é o estoque de carbono. A gente está emitindo gases de estufa, o oceano absorve, e isso também degrada os ecossistemas marinhos. Podia ter feito, não foi feito. A outra medida que a Rio+20 não avançou e poderia ter avançado é o fim dos subsídios para combustíveis fósseis. Petróleo, carvão e gás. Já é uma indústria lucrativa, não precisa de subsídio. Você precisa subsidiar o quê? Energia limpa e renovável. Como? Solar, eólico, biomassa, hidrogênio, geotérmica. São as fontes que não agravam o efeito estufa. O mundo está aquecendo. Você vê para essa conferência que vem aí uma perspectiva melhor de comprometimento? China e Estados Unidos, os 2 maiores poluidores do planeta, que respondem por quase metade das emissões globais de gases de estufa, acordaram entre si metas e prazos. Isso é ótimo. O desafio da gente na contabilidade da redução das emissões, a gente tem que saber como não promover a elevação da temperatura média do planeta em mais 2 graus centígrados em relação ao que era a temperatura pré-revolução industrial há 150 anos atrás. O que acontece se a temperatura média se elevar mais de 2 graus? O painel intergovernamental de mudança climática da ONU, IPCC, afirma, existem modelos matemáticos que indicam o risco da gente mergulhar numa era imprevisível do ponto de vista da capacidade de prever ocorrências do clima. Isso não é bom. O mundo não vai acabar, a espécie humana vai continuar existindo, mas o mundo será bem diferente daquele que a gente está acostumado. Condições bem piores, né? André, eu quero retomar um pouquinho a questão cultural, a questão de hábitos, e mostrar o trechinho de um filme chamado Sobrevivendo ao Progresso, produzido pela BBC, que faz uma reflexão sobre as chamadas armadilhas do progresso. Vamos dar uma olhada? Essa produção de 2011 mostra, através de imagens impressionantes, como a humanidade tem desenvolvido tecnologias que atendem às necessidades imediatas, mas muitas vezes comprometem o futuro.
start out to seem like improvements or progress. These things are very seductive. It seems like there's no downside to these. But when they reach a certain scale, they turn out to be dead ends or traps. I came up with the term progress trap to define human behaviors that sort of seem to be good things, seem to provide benefits in the short term, but which ultimately lead to disaster because they're unsustainable. And one example would be going right back into the old Stone Age, the time of when our ancestors were hunting mammoths. They reached a point where their weaponry and their hunting techniques got so good that they destroyed hunting as a way of life throughout most of the world. The people who discovered how to kill 2 mammoths instead of 1 had made real progress. But the people who discovered that they could eat really well by driving a whole herd over a cliff and kill 200 at once had fallen into a progress trap. They'd made too much progress. André, a gente caiu mesmo nessas armadilhas do progresso? O que Acho você que faz acha? parte do processo evolutivo. É uma espiral evolutiva. A gente, por vezes, se depara com situações que a gente achava que eram positivas e, de repente, não é tão boa a ideia de continuar fazendo isso. Faz parte. Agora, eu acho que a gente não tem mais tempo a perder, porque a subtração de certas espécies do meio natural se volta contra nós. Eu vou dar exemplos recentes, quando obras do PAC foram interrompidas pela Justiça, por sinal, construção de 2 hidrelétricas, uma na região norte e outra na região sul. Na região norte, porque o projeto apresentado determinava o desaparecimento dos bagres. E alguém haverá dizer, e daí? Que problema determina o desaparecimento dos bagres? Bom, os bagres estão inseridos numa cadeia alimentar dos rios de água doce, e você vai ter o desaparecimento de outras espécies de forma como um efeito dominó, e a população ribeirinha. Índios, caboclos, quem vive do que o rio oferece como fonte de proteína fica desprovido, porque alguém não se lembrou de fazer um projeto que lembrasse do direito do bagre existir. O projeto foi reconfigurado de forma a não determinar o desaparecimento dessa espécie, o que determinaria em efeito cascata a perda de qualidade de vida da nossa espécie. No sul foi um batraque, uma perereca aparentemente desprezível, e pelo mesmo motivo ela está inserida numa cadeia. Os professores já estudam nos textos de Edgar Morin, Fritjof Capra, Leonardo Boff, uma expressão muito interessante, que é a visão sistêmica, systemic thinking, que é você entender o universo como um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Essa é a visão ecológica. O pensamento na direção da sustentabilidade reconhece o universo como um universo sistêmico. Não é trivial desaparecer uma espécie. Acabem com essa espécie. Acaba com... Como a gente está vendo no Brasil hoje, mostraram os mamutes, a gente está vendo desaparecimento do boto cor-de-rosa na Amazônia, dos golfinhos e das baleias que passam por aqui. O golfinho da Baía de Guanabara eram 400 indivíduos há 10 anos atrás, hoje são 40. E isso, de alguma maneira, reverbera na nossa qualidade de vida. Esse planeta não existe apenas e tão somente para nos servir. Outras espécies têm o direito de existir. E em existindo, a gente vive melhor. Esse é o segredo. E, André, toda essa questão está inserida no nosso modo de vida, né? Quer dizer, essa busca pelo conforto, você falou aí, para a nossa espécie poder viver bem. Como é que a gente pode mitigar isso? Como é que a gente pode mudar isso? É o consumo? O consumo é o grande vilão? Relatórios recentes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, organizações sérias como o World Watch Institute, com sede em Washington, até o Banco Mundial, que não é uma organização ambientalista, se pronunciou sobre isso. Os maiores vilões ambientais do século XXI são os meios de produção e os meios de consumo. É flagrante o fenômeno do consumismo, do hiperconsumo, o deslumbramento com Black Friday, a palavra mágica liquidação. E a gente se aventura e se delicia na overdose do consumo, locupletando o closet da gente com tudo aquilo que a gente não tem coragem de dizer que é necessário. Nós colecionamos bens,
na suposição de que eles nos trazem felicidade absoluta, mas eles são descartáveis e perecíveis. O consumista, por vício de origem, é um eterno frustrado, porque ele jamais estará totalmente saciado. Qual é a armadilha do consumo? Pelo consumo. O consumo favorece a vida, eu preciso consumir para viver, eu não tenho que ter vergonha de consumir. Quando você adere ou agrega o sufixo ismo, consumismo, a gente está falando de depredação, destruição sistemática dos recursos naturais não renováveis fundamentais à vida. Então a gente está vivendo uma crise hídrica sem precedentes na região sudeste do Brasil. Vai ver como se fabrica uma calça jeans stonewashed, para você ver quantos litros de água doce, sim, limpa, você precisa só para dar aquela impressão do jeans desbotado. A gente está vivendo uma sociedade ignorante, analfabeta ambiental, e a gente está pagando um preço caro por isso. E o que não tem graça é a gente já ter todas as respostas para os problemas que a gente vive. A gente tem conhecimento, ciência, tecnologia para virar esse jogo. Para não se deslumbrar tanto com Black Friday. Para ser feliz com menos. Não é apenas possível, é absolutamente necessário. A gente precisa tangibilizar o risco do consumismo. O risco é real e mensurável. Então você me perguntou o que é possível fazer. Em primeiro lugar, praticar o consumo consciente. O consumo sustentável. Eu não vou levar para casa aquilo que durante algum tempo me deslumbra, me enternece e depois vira um brinquedinho velho que eu vou jogar para escanteio. Essa brincadeira nos custa muito caro. Custa caro na hora de produzir e custa caro quando você joga para escanteio, porque existe a questão muito importante hoje em dia, premente, que é a questão do lixo. E a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, especialmente sobre o lixo eletrônico. A gente faz um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação, falando sobre sustentabilidade e lixo eletrônico. Comigo aqui no estúdio está André Trigueiro, jornalista e professor da PUC-Rio, especialista em assuntos relacionados ao meio ambiente. André, a gente estava falando sobre lixo eletrônico, um problema que ocorre em todos os países, enfim, um problema comum a todos os países do planeta, uns mais, outros menos, como a gente vai ver agora. Eu vou mostrar o trechinho de um vídeo chamado E-Waste Hell, um documentário produzido pela TV australiana SBS. Vamos dar uma olhada? After a day spent scrounging and inhaling toxic fumes, Amos and his A reportagem investigativa feita em 2011 pela repórter Giovanna Vitola mostra o caminho do lixo eletrônico da Austrália até os depósitos de lixo em Gana, na África. This is Agbogbloshe, Africa's biggest electronics wasteland, where thousands of old computers and TVs are dumped every day. Amos is just 15 years old. Each day, he and his friends come here to scrape together a living. And what do you do to get money? We are going to pick this copper. Do you burn it? Yes. Yeah? You also burn to try to find? Yes. Their aim is to melt the plastic of these wires to try and salvage the small amount of copper inside. You find children, some as young as 5 years, coming here to burn. Just in front of us. Mike Anani is an environmental journalist who has been investigating the dumping of electronic waste in Ghana. The TV glass, they cut you. Say, who said you come more? Say, I didn't know. Mbowa. Na ya na mumusu emo ya na. Na muti. Yeah. What is happening is that the electronic waste, the heavy metals, the toxic components are affecting the development of these children. These children are not growing the way they are supposed to grow. But these desperate children are not the only ones affected by the poisonous plumes.
O documentário mostra ainda toda a comunidade em torno, enfim, é muito impressionante esse documentário. Eu queria perguntar para você qual é o impacto do lixo eletrônico no mundo hoje. Bom, primeiro, a globalização, a mundialização, como os franceses preferem dizer, tem o seu lado perverso, que é o do mercado negro, do intercâmbio clandestino de mercadorias indesejadas. Então, Gana, como a gente viu no documentário, Costa do Marfim e Nigéria, na África, lideram o ranking dos países que recebem lixo eletrônico do mundo inteiro. Na Ásia, China, Hong Kong e outros. Um relatório recente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente reporta que aproximadamente 40 milhões de toneladas ano de lixo eletrônico são descartadas pela civilização sem maiores cuidados ou atenções. A projeção para 2017 é 50 milhões de toneladas ano. E esse material, ele invariavelmente, para você garimpar o que há de valor ali, você precisa recorrer a expedientes, quando se faz de forma não profissional e adequada, extremamente arriscados e lesivos para a saúde. Porque a inalação dessa fumaça tóxica resultante da queima de metais pesados, chumbo, cádmio, entre outros, é letal. Quer dizer, câncer, são doenças progressivas, algumas degenerativas, quer dizer, você está transformando aquela pessoa num zumbi, porque é muito agressivo à saúde, e o PNUMA, a ONU, afirma que em 90% das situações, ou seja, desses mais de 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico, 90% desse volume não tem destinação adequada. No Brasil, o mesmo relatório diz que é 1.400.000 toneladas de lixo eletrônico por ano. O Brasil tem, nos termos da lei, a solução que chama-se, dentro da Política Nacional de Resíduo Sólido, sancionada em agosto do ano passado, 2014, o capítulo da logística reversa, que é, traduzindo no ditado popular, quem pariu Mateus que o embale. Então, se você, como consumidor, vai descartar lixo eletrônico, você, segundo a lei, tem parcela de responsabilidade, o vendedor, o varejista, tem parcela de responsabilidade, o fabricante daquele equipamento também tem. E o que o consumidor, então, tem que fazer para descartar de forma consciente? O ideal seria que na cidade onde ele vive já houvesse uma rotina muito clara da orientação do que você precisa fazer para não agravar a estatística da destinação inadequada. Uma coleta seletiva de lixo eletrônico pode ser, é desejável. Se você não tem, como a maioria absoluta dos municípios brasileiros, eu não conheço um que tenha essa orientação, porque há uma Câmara Setorial reunindo todos os fabricantes de produtos eletroeletrônicos que, até onde eu sei, não chegaram a um consenso sobre como azeitar a máquina e promover a logística reversa. O que a gente pode fazer, cidadão consciente? Procure as organizações da sociedade civil. As principais capitais brasileiras já têm pelo menos uma ONG que acolhe, recebe esse material e promove o desmonte dos equipamentos, das peças e dos componentes da forma correta. Porque isso dá dinheiro, Cristina. A gente está falando no mundo, o que se joga fora como lixo eletrônico são 56 bilhões de reais, a equivalência na nossa moeda, de dinheiro jogado fora, porque você tem como separar plástico, toneladas de plástico, vai para a indústria da reciclagem. E já existem empresas privadas que fazem isso? Existem. Ou ainda está na área da organização social? Existem poucas e que não conseguem operar em escala, porque, mais uma vez, esses circuitos têm que estar integrados, você tem que ter um trabalho em rede. O que eu aconselho a quem tiver dificuldade em acionar uma organização da sociedade civil que faça a ponte, levando para a empresa que lucra com esse material, é levar no varejo, na loja onde você comprou, deixa lá. Se o varejista se recusar, acho difícil porque ele conhece a lei, que ele seja denunciado. E o fabricante. A gente, infelizmente, quando a consciência ainda não é a regra, é a exceção, o constrangimento ou a ameaça cidadã, você não está fazendo o que devia fazer,
Então eu vou te denunciar. A gente precisa dar nome aos bois. No Brasil, não é do interesse da maior parte dos fabricantes de produtos eletroeletrônicos ter o ônus de montar um serviço de coleta. Claro que isso custa dinheiro, né? Mas não tem almoço grátis. No mundo é assim. A gente vai ter... Na União Europeia existe um protocolo que serve para o bloco inteiro. Né? A União Europeia não é só a unidade monetária. Você tem uma base jurídica, legal, um arcabouço jurídico que vale para todos, inclusive na área ambiental. Então, você precisa repartir os custos e os ônus de criar um produto que tem obsolescência programada. Ele, de repente, não dura tanto. O capitalismo adora produtos que têm pouca duração. E fala um pouco sobre essa expressão, que era o próximo assunto que eu ia puxar com você, a obsolescência programada. Obsolescência programada é você definir no projeto de um novo produto uma vida útil pequena. Por quê? Porque daqui a 2 anos ou 3 anos eu vou vender um novo iPhone para você. Você não vai conseguir ter muito tempo. Esse produto não vai funcionar durante muito tempo e quem ganha com isso sou eu. Eu já levei para a loja de assistência técnica iPhone que o dono da loja falou: qual é a tua operadora? Eu falei qual era. Mas você tem programa de bônus, de pontuação. Troca. Eu falei: não, eu quero consertar contigo. Agora. Vai levar 2 dias. Vou encarar. As pessoas olham para mim e falam: pô, mano, como assim? Eu não posso, sendo professor da PUC desde 2003 de jornalismo ambiental, tendo lançado o livro, sendo jornalista interessado no assunto, fazer outra coisa que não aquela que eu estou dizendo que eu acho que é o certo. Então, eu não quero gerar mais lixo eletrônico se esse equipamento que me serviu tão bem até aqui depende de uma troca de peça para continuar. E continuou durante um tempo. André, infelizmente eu vou ter que terminar o programa. Tinha muita coisa para conversar ainda, mas a gente encerra por aqui. Foi um prazer. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!